Salve, salve, doutoras e doutores, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito especial, pelo menos para mim, que a gente inicia o projeto do podcast Direito na Veia. É um projeto que a gente pretende conversar sobre direito, especialmente direito do trabalho, que é a minha área de atuação, sem frescuras, sem formalidades, sem juridiquês, né? Vamos tentar, pelo menos, né? Já que advogado tem essa mania de falar difícil. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Takashima, sou advogado, sócio do escritório R. Takashima Advogados. Já atuo na área trabalhista há mais de 20 anos e quis o destino que o início do nosso projeto coincidisse com o aniversário de 5 anos da reforma trabalhista. E para discutir esse tema, eu convidei meu amigo nobre causídico de notório saber jurídico e reputação ilibada, doutor Marcelo Rodrigues, para a gente conversar aqui, debater e analisar se a reforma trabalhista entregou tudo o que prometia, se foi tudo isso ou não, e se esse tipo de reforma realmente se presta para o que o pessoal pretendia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado, fico lisonjeado com a apresentação do amigo. Meu nome é Marcelo Rodrigues, sou advogado trabalhista, atuo aqui no Paraná, em Curitiba. Tive uma experiência profissional bastante profícua pelos escritórios que passei, especialmente pelo escritório do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, né? É E verdade, você hoje trabalhou lá, né? trabalhei com o professor Manuel. Eu digo assim, aquilo Doutrinador. lá foi a escola da minha vida, eu diria assim, Sim. em termos profissionais, né? Sim. Tudo que eu aprendi com ele ali, e que eu aprendi, eu diria assim, não só em termos técnicos, não só com relação ao processo do trabalho, o direito do trabalho, mas a questão da ética também. Porque o Sim. professor Manuel é uma pessoa de uma reputação ilibada, uma pessoa Sim. com quem você aprende sobre o direito e sobre a vida. Uma lição bem bacana, assim. Mas, enfim, isso me conduziu a até hoje estar atuando no direito trabalhista. E hoje eu sou sócio do escritório Rodrigues Montenegro. Estava trabalhando até recentemente junto com o professor Marco Villator, ainda atuo como parceiro. Nosso professor de Nosso pós-graduação. professor de pós-graduação, nosso coordenador de pós-graduação Coordenador. e amigo, mestre, enfim. E estamos aqui na advocacia trabalhista, que vem sendo questionada nos últimos anos. Há quem diga que é uma advocacia em extinção, alguma coisa parecida Mas assim. desde que a gente começou já falam isso, né, Desde Marcelo? que a gente começou, né? Desde que a gente começou. Não faça trabalhista. Não faça trabalhista, é a vai acabar. subadvocacia, não, Faz quantos anos que você é formado? 20, 20 22, também? 21 anos. 21 anos. E trabalhista E todo esse trabalhista todo esse tempo, né? Desde que me formei. Então. E estamos aí, né? Sim. O trabalho, ele existe. O Sim. trabalho não vai deixar de existir. O homem depende do trabalho para viver, né? Exatamente. Então, o direito do trabalho é um direito essencial. Ele não vai deixar de existir. Exatamente. Enquanto houver necessidade de que o homem trabalhe para obter seu sustento, o direito do trabalho vai continuar existindo. Vai. E se engana quem acha que países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, não sei o que lá, não tem direito do trabalho. não, Tem. essa é uma grande inverdade. Tem. Mas tem uma coisa que tem que ser observada também, porque aqui fica, eu não sei se é uma crítica à nossa cultura, mas o que eu percebo é que existe entranhado na nossa cultura a cultura da desobediência, a cultura da não observância. Sim. Então as pessoas falam assim: existem milhares de ações trabalhistas, existem milhões de ações trabalhistas. Mas não existe só ações trabalhistas aos milhões, aos milhares. O Brasil é campeão em ações em muitas áreas. Nós somos campeões em ações de telefonia, por exemplo.
Procon, O direito do Procon, consumidor. direito do consumidor. Exatamente. As grandes empresas, elas vêm para cá já, eventualmente, com o objetivo da impressão de que o propósito é não obedecer para ver o que acontece e resolver aquilo lá no juizado especial, seja lá onde for, ou simplesmente não resolver. Exato. Porque às vezes a pessoa se desgasta tanto com aquilo que ela resolve não judicializar, né? E olha que nós brasileiros, ainda temos a cultura de não ir atrás dos nossos direitos, de todos, né? Porque se você for ver direito do consumidor, quantas vezes a gente deixa para lá alguma coisa que alguma empresa grande nos prejudicou Para não se desgastar. para não se desgastar. Ah, mas veja, foi só R$ 100, eu vou me Não vale desgastar a por causa disso. pena. Agora, sim, coloca isso no macro. Exatamente. No direito do trabalho, você sabe melhor do que eu, Sim. não é diferente, né? Sim. Não é diferente Tem e, muita gente que tem infelizmente... medo de represália, de lista negra. Exato, esse tipo de existe, coisa. né? E Assim como existe também o bom empregador, né? Sim. Existe também, mas... enfim. Conheço, tenho amigos até que eu tiro o sarro, que eu falo... Pô, você, para advogado, você é um péssimo cliente, né? Porque às vezes a empresa tem 20 anos e o cara fala, pô, não tive uma ação trabalhista, não tive nenhuma, tive duas. Mas são pessoas que você vê que cumprem as normas, cumprem a lei. Eu tenho um cliente que tudo nós fazemos também a assessoria pessoa jurídica, né? E eu estava conversando essa semana com um cliente que tem uma ação trabalhista, nós tivemos a audiência inicial, estamos com prazo agora para apresentar a contestação, mas nós estamos já advogando para ele faz 5 anos, e nesses 5 anos ele tem a média de 120 a 160 empregados na empresa dele, mantém essa média de 120 a 160 empregados, e nós tivemos 6 reclamatórias. Pô, é pouco. E outra vez, antecipando já o que nós íamos conversar a respeito da reforma trabalhista, eu perguntei para ele assim, meu amigo, a respeito de tudo que tem passado para você com relação à reforma trabalhista, você acha que ela te beneficiou em algum aspecto? E ele disse, eu não vi diferença nenhuma. Por quê? Porque ele já fazia tudo certo. Tudo certo, exatamente. Então, exatamente. Isso já dá a abertura daí de onde nós podemos chegar com esse tema, né? Exatamente. E até só para a gente contextualizar, para quem estiver assistindo e para gente, quem não é da área trabalhista, né, especificamente, como que qual foi todo o contexto, né, para acontecer essa reforma? E que aí você me corrija se eu tiver alguma informação errada, mas infelizmente não tem como, né, a gente falar da reforma trabalhista, por que aconteceu a reforma trabalhista, sem falar de política. Né, a gente até nem queria falar de política antes, mas enfim. Em 2016, né, quando a então presidente Dilma Rousseff foi afastada, sofreu impeachment, né, era um contexto ali que estava crise econômica, política, e aí veio, né, além de acharem o bode expiatório que era ela culpada de tudo dessa crise, daí mas o Brasil tem 13 milhões de desempregados, a Dilma causou uma tremenda crise econômica, 13 milhões de desempregados, e quando Michel Temer assumiu, né, isso daí tudo, enfim, tem todas as questões políticas que eu não quero entrar tão a fundo assim nessas questões, mas acharam um culpado também, né? O que é? O direito do trabalho. O direito do trabalho trava a empregabilidade, o direito do trabalho é o culpado, tem muitos direitos, precisamos aperfeiçoar, reformar, fazer uma série de coisas. E aí em 2017 começou, né, esse movimento que foi surpreendentemente rápido. Muito rápido, né? Tudo a toque de caixa. Para uma reforma de uma direito. reforma empurrada goela abaixo. Goela abaixo. E aí vieram com a promessa. Essa reforma, se aprovar, gera já, assim, instantaneamente 3 milhões de empregos, 6 milhões de empregos, vamos acabar com a crise. E me diga, você que está aí... Não, isso não aconteceu. Isso resolveu? Não aconteceu, né? Não resolveu. Não resolveu. A subtração de direitos trabalhistas, ou a redução dos direitos trabalhistas, ou a precarização do direito do trabalho, ela jamais vai ser motivo para geração de emprego. O que gera emprego é o desenvolvimento econômico. Exatamente. E isso, inclusive, é um dos pilares, um dos objetivos que a ONU tem na agenda dela, que é a agenda do trabalho decente. E dentro da agenda do trabalho decente da ONU,
o desenvolvimento econômico é um dos principais pontos dessa agenda para que haja a geração de empregos. Se veja que nós tivemos entre 2008 a 2009, em contraste a uma economia, uma crise mundial na economia, nós tivemos praticamente pleno emprego no Brasil, com todos os direitos trabalhistas antes estabelecidos. Sim. Então isso não foi um problema. Assim como a subtração de direitos trabalhistas, ou a precarização do direito de trabalho, que não se pode negar, a reforma trabalhista trouxe isso, não gerou emprego. Teve um determinado político que chegou a falar, inclusive, quando assumiu determinada função, que o trabalhador teria que escolher entre ter trabalho ou ter direitos. E o que aconteceu, na verdade, é que hoje se diz que nós recuperamos os postos de emprego, diminuiu o desemprego, mas é que, na verdade, houve uma enorme precarização do trabalho. Hoje você tem engenheiro fazendo Uber, advogado fazendo Uber, com todo o respeito. Uber, né? Claro. É um serviço honesto, é um trabalho honesto, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe que, por escolha, ele eventualmente gostaria de estar exercendo a profissão dele. Sim. Nós temos uma enorme quantidade de pessoas que foram retiradas do trabalho, do mercado formal de trabalho, e hoje elas são empreendedores, por assim dizer, do iFood. Qual que é o teu instrumento do trabalho? Minha motocicleta. Outro dia, inclusive, eu publiquei uma matéria na rede social a respeito disso, que foi trazida à tona pelo Dr. Rodrigo Trindade, que é juiz no Rio Grande do Sul, que tem o Revisão Trabalhista. E nessa matéria dizia que a família recebeu a notificação do iFood de que ele estava sendo suspenso do trabalho, ele estava sendo rescindido o contrato dele por ele não atender os pedidos do iFood, quando, na verdade, ele já tinha morrido, já fazia alguns dias, num acidente de motocicleta, quando ele estava fazendo uma entrega. Imagine. Então, assim, veja o tamanho da precarização do trabalho que nós chegamos, o buraco onde nós fomos parar. Exatamente. Então, e isso é um outro tema assim, que a gente pode tratar num outro episódio, num outro capítulo aí do nosso podcast, que o Uber até gerou um termo, né, no direito do trabalho, que é a uberização, né, do trabalho, que é a precarização. E aí tem você que é um estudioso do direito, muito mais do que eu até, tem a questão de alguns juízes já estão enfrentando essa questão, que é a subordinação pelo algoritmo desses trabalhos, Uber, iFood, 99, plataformas digitais, né? Quem aborda isso com muita autoridade é meu amigo, o Dr. André Zipperer, inclusive encerrou o doutorado dele com esse tema, tem dado palestras pelo Brasil inteiro abordando esse tema da questão das plataformas digitais, mas é uma nova realidade do direito, do trabalho, por assim dizer. Por que eu digo por assim dizer? Porque o aparato jurídico de proteção a esses trabalhadores, ele é praticamente inexistente. E aí sim poderia ter uma reforma trabalhista nesse sentido, de modernizar o direito do trabalho, né, de acompanhar essa evolução da humanidade, porque se a gente pegar de 2017 para cá, a nossa sociedade está se desenvolvendo muito rápido. Muito mais rápido do que essas reformas que eles fazem, às vezes para atender determinados segmentos econômicos que têm poder Tem os deputados, senadores lá dentro, que são seus representantes, né? Tem famílias tradicionais e de empresários no Brasil que têm seus deputados, seus senadores dentro do Congresso que tratam, né? E que, inclusive, a reforma trabalhista foi conduzida por alguns deles, né? Ou por boa parte, né? Boa parte, porque ela foi votada. Exatamente. E a nossa renovação no legislativo ela não é tão grande assim. Né?
E veja, o argumento, inclusive, é um argumento que acaba sensibilizando a sociedade em determinados aspectos. Ah, mas se fizer isso, o Uber vai embora, o iFood vai embora. Meu amigo, nos Estados Unidos, na Califórnia, o Uber sofreu processo milionário, acabou fazendo acordo. Pergunta se ele encerrou as atividades lá. Claro que não, né? Então, esse é um argumento bastante falho, né? Infelizmente, parece que a classe média, por assim dizer, ela comprou esse discurso de que efetivamente o direito do trabalho ele tem que ser extinto ou ser reduzido para que possa ter geração de empregos, etc. Quando, na verdade, a gente sabe que uma reforma tributária teria muito mais efeito. Exatamente. Né? Na verdade, qual o maior problema do empresário com relação a uma folha de pagamento? Os encargos. Exato. Né? É difícil você empreender no Brasil por causa do tributo, do pouco retorno que se tem com o tributo que se recolhe, né? Dos encargos de uma folha de pagamento. Isso realmente onera. Mas o discurso ele foi feito de forma a se encontrar um patinho feio. Esse patinho feio foi o trabalhador. Sim, mas agora a gente vê 5 anos, eu acho que é um tempo suficiente para a gente analisar, né, essa reforma, e não trouxe nada do que prometia. Né? Se for ver, mas reformou ali a questão das férias, que agora pode repartir em 3 períodos de férias, assim. Todo mundo já fazia isso, já fazia às vezes de forma informal, mas né, várias pessoas, não, daqui que eu assino o meu recibo de 30 dias, mas eu quero tirar 10 aqui, 10 lá, 10 lá. Então, assim, foram feitas, assim, as reformas em si foram, que a gente poderia até elogiar, são ínfimas perto do prejuízo que trouxe para o trabalhador. E outra coisa que aí a gente vê que foi para nós advogados, uma das principais coisas, assim, acho que um dos itens da reforma que mais assustou a classe dos advogados foi a questão de colocar custas e honorários de sucumbência, né, no processo do trabalho, e que eles acharam que aí eles, né, com isso diminuiria as ações trabalhistas, que havia uma indústria de ação trabalhista, que havia os trabalhadores eram aproveitadores, né, que entravam com ações aproveitadoras, aventuras jurídicas. E quando a gente vê que isso daí pelo menos eu falo por mim, e acredito que no teu escritório também, eu que faço só reclamante, no meu escritório a gente só faz reclamante. E a gente não teve diminuição dos nossos de clientes de ações trabalhistas, porque a gente sempre fez da forma correta. A gente nunca ficou inventando pedido, ficou, como dizem, né, popularmente enchendo linguiça para vamos ganhar mais. Não, já teve vários clientes de chegar no meu escritório e a gente conversar e a empresa se batia ponto, batia. A empresa pagava as horas extras registradas, pagava. Tinha alguém que fazia a mesma coisa que você e ganhava mais? Não. Ali no meu cargo, na minha função, todo mundo ganhava igual. Teve algum problema de dano moral, assédio moral? Não. Todo mundo ali tratava a gente bem. Então não tem o que pedir. Então, se me desculpa, olha, a pessoa, né, agradece a sinceridade e fala, olha, não tem o que pedir. Não... Então, assim... É o caso do cliente que te procura e fala assim, quanto que você acha que dá para tirar? Se a pessoa perguntar isso, ela já está te procurando pelo motivo errado. Exato, exato. Aí você faz essas perguntas chaves e... A gente sabe que existem profissionais de todas as espécies, mas isso em todas as áreas. Em todas. E para isso foi até bom, porque daí os advogados que eram realmente aventureiros na advocacia trabalhista, por não ter o que perder, caso perdesse a ação, esses fugiram, foram para outras áreas, enfim, porque ficaram com medo da... Mas o que eu quero dizer assim, essa questão de querer reduzir as coisas artificialmente aqui no Brasil,
vamos reduzir o número de ações trabalhistas, vamos colocar um obstáculo. Não é por Não, aí. ele foi feito através da coação, né? Exatamente. Ele veio acompanhado, esse movimento da sucumbência, ele veio acompanhado de notícias lançadas na mídia de forma proposital, né? Sim. Do tipo, o Banco Y teve um empregado Foi condenado a pagar 300 mil de honorários porque perdeu a ação. Isso. Evidente que aquilo ali já foi feito com um determinado propósito, já que o Banco Y estava mandando centenas de pessoas, demitindo centenas de pessoas naquela ocasião, e ele tinha interesse de coibir aquelas pessoas a buscarem os direitos trabalhistas que, porventura, tivessem sido violados no período em que tiveram contrato de trabalho com esse banco. Então, o que eu digo, a reforma trabalhista, quando eu citei aquele meu cliente, que eu fiz a pergunta para ele, que a gente atende a algumas pequenas e médias empresas, se a reforma trabalhista trouxe algum benefício para ele, de tudo que eu havia já passado para ele, ele disse não, é porque isso teve um endereço certo. A reforma trabalhista, ela teve o objetivo de beneficiar, infelizmente, grandes empresas. Não tem como você dizer que não. E eu lembro Só tem um detalhe. Quem são os grandes geradores de emprego? É o pequeno e o médio empregador. Exato. Que não foram beneficiados pela reforma trabalhista. E tem mais um detalhe nisso. Existem muitas distorções por parte do pequeno e médio empregador quando ele ouve a respeito da reforma trabalhista, ouve a respeito de terceirização, de trabalho autônomo, etc., porque ele incorre num risco de encontrar um grande passivo para a sua empresa que de forma a se tornar insustentável. Por quê? Porque dificilmente ele está bem assessorado para embarcar numa aventura dessas. Então, assim, eu diria que a reforma trabalhista, ela beneficiou o grande empregador e ela pode criar um passivo de forma a prejudicar muito mais o pequeno e médio empregador. Sim. Porque o pequeno e médio, se embarcar nessa da terceirização, pejotização, esse tipo de aventura, ele tem grande chance de ter um problema sério. Eu sempre alerto a respeito disso. Está contratando como autônomo. Como assim está contratando como autônomo? Sim. Não vai ser autônomo. Está autônomo como? Ele vai ter horário para cumprir? Vai. Ele vai ter que apresentar os relatórios? Quem que vai dirigir o trabalho dele? Vai continuar sendo eu. Meu amigo, ele não é autônomo, ele é um empregado. Tá? Exatamente. Se daqui a 5 anos ele entrar com uma ação trabalhista contra você, requerendo que os direitos dele sejam reconhecidos como empregado... E aí, dependendo da remuneração do cara, é ação de 500 mil, 600 mil, 1 milhão... Quebra uma empresa pequena, média. Quebra. E tem um detalhe nisso, né? Porque muitas vezes o pequeno e médio empresário, ele eventualmente por falta de orientação, ele entende que ele pode transformar a pessoa que até então era empregado dele num autônomo do dia para a noite. Sim. E ou num terceirizado no dia para a noite e continuar fazendo a mesma coisa. Na verdade, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Sim. Isso é fraude. Isso é fraude. Então, esse é o legado da reforma, diria, né? Alguns dos, né? Teve pontos positivos. Assim, veja, é meio complicado falar sobre isso, porque qual que foi o objetivo da reforma? Criar mais emprego. E não criou. Não Pronto. cria. Lei Por não aqui cria eu já emprego. poderia dizer, então não teve ponto positivo. Mas vamos colocar assim que houve uma certa inibição de aventuras... Nesse ponto, vamos colocar que foi... Na Justiça do Trabalho. Eu acho que coibiu, de certa forma, sim. O problema é que eventualmente você joga fora a água suja da banheira e você joga o bebê junto, né? Exatamente. Joga a criança junto. Então, isso aconteceu também. Né? Então, tem muitas pessoas que efetivamente foram lesadas, que deveriam procurar seus direitos, deveriam ser reparadas, não foram, por medo de terem que arcar com uma sucumbência, de terem o medo de que perder a sua casinha, o seu carrinho ou a sua renda, porque tentou fazer o correto. E a gente percebeu um
fenômeno, por assim dizer, com o início da reforma trabalhista. Porque até então, antes da reforma, a partir de 2 anos o empregado era obrigado a ter a sua rescisão de contrato de trabalho homologada pelo sindicato. Uhum. E depois da reforma trabalhista deixou de haver essa obrigatoriedade. Sim. Algumas empresas até hoje têm por praxe ainda homologar perante o sindicato. Eu acho louvável. Sim. Né? Por quê? Por que faz isso? Provavelmente porque não tem nada a temer. Exato. Né? Mas nós reparamos, e inclusive conversando com um colega juiz, de que passou a existir um número muito grande de empregados que eram dispensados e não tinham nem as verbas da rescisão pagas corretamente, justamente porque quem conferia a conta da verba da rescisão era o sindicato. Sim. Né? Infelizmente, segundo um dos idealizadores da reforma, né, ele disse numa palestra que a passagem pelo sindicato servia apenas para o advogado do sindicato ele entregar o cartãozinho para o empregado para ir no escritório dele depois. Né? Mas é uma grande inverdade isso. Né? Sim. O sindicato tinha a função dele. Hoje a gente sabe que os sindicatos também estão precarizados, né? Exatamente. Enfraquecidos. Eu não vou entrar aqui na questão sindical, porque aí a gente vai ter que mudar o tema. É uma série de fatores que levaram a esse estado das coisas. Né? Sim. A própria postura sindical ortodoxa também levou a isso. Né? Sim. Mas o fato é que, de certa forma, eles tinham sua função social. De certa forma, não. O sindicato tem sua função. Tem. Tem. Nem todo sindicato é atuante. Tá, tudo bem. Sim, tudo bem. Mas existem sindicatos que são atuantes e que efetivamente protegiam muito bem a categoria, que hoje estão enfraquecidos. E teve também, óbvio, a gente não pode afirmar categoricamente, mas alguns sindicatos acabaram, vamos colocar assim, tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Mas assim, por vender alguns direitos em convenção coletiva, tirar ou colocar algumas coisas e que a gente nota que é por sobrevivência, porque os sindicatos tinham uma estrutura grande, né? Os grandes sindicatos, pega os sindicatos bancários, metalúrgicos, enfim, grandes categorias, tinham uma estrutura grande, né? Porque por representarem uma grande categoria, tinham uma estrutura grande. De repente, numa canetada, a partir do dia 11/11 de 2017, não tem mais a contribuição sindical. E aí como é que você faz? E aí, por coincidência, você vê em 2018 começar a aparecer nas convenções coletivas uns alienígenas ali, digamos assim, né, que estavam retirando direito ou normas precarizadoras. Né? Se pega, por exemplo, dos bancários ali, colocaram a cláusula 11, que a gratificação de função vai compensar a 7ª e 8ª hora, se eventualmente ganhar no processo. Né? Não estou dizendo que o sindicato dos bancários acabou tendo, mas isso entrou. Para que colocar um negócio desse na convenção coletiva? E mas não é algo que aparece do nada dentro de uma convenção, né? Sim, eu já trabalhava com minha vida inteira desde 2000 ano 2000, eu trabalhava já com direito do trabalho bancário, né? E você não via grandes mudanças na convenção coletiva, muito menos retirada de direitos. Mas tão impactante assim, né? Não. Você é diferente. Não vê um negócio desse assim, apareceu assim, e aí você foi exatamente um ano depois, e aí eu li muita coisa sobre isso, porque eu atuo, né? Vamos dizer assim que 70%, 80% dos meus clientes são bancários, e na época a presidente do sindicato falou que foi pressionada pelo banco, porque o banco disse, se não fizer essa cláusula, se não negociar essa cláusula, a gente vai começar a compensar a gratificação de função, parará, uma série de coisas, retirar, porque os empregadores estavam se sentindo
como se disse, os grandes empregadores estavam se sentindo muito confortáveis em pressionar logo após a reforma trabalhista. O momento foi propício Foi para isso. propício. Né? Um ano O depois chegou e falou: momento, se você não fizer isso aqui, o momento político. eu vou demitir muita gente, eu vou retirar a gratificação de função. Assim, vamos aproveitar. E eu ouvi isso de um dos idealizadores da reforma, dizendo assim: quando foi me apresentado o projeto, existia um número de artigos para a reforma. Uhum. E eu olhei aquilo e aumentei para tanto. Vamos aproveitar o momento e inserir tudo isso. Então. Infelizmente, uma coisa que, digamos assim, talvez foi feita pelos motivos que podem ser questionados. Né? Sim. Era o momento político ideal. Né? O momento... Pegaram o Brasil numa crise, assim, uma crise excepcional, né, econômica e principalmente política, porque o impeachment é sempre algo negativo, né? Eu acho que assim politicamente é um impacto muito grande. Sim. Entrou o Temer, que é da classe, circula muito bem ali entre a classe dos grandes players do mercado, né? Aproveitaram para fazer essa reforma, tanto que ele só não conseguiu também fazer a da Previdência como eles queriam, por conta de começou a aparecer alguns escândalos do governo dele, que daí barrou o momento, já não fechou a janela, né? O momento político foi curto, né? O momento time, político ele perdeu o time da coisa, que mas teria ido mais adiante. Inclusive a reforma trabalhista talvez tivesse ido mais adiante também. Exatamente. Mas assim, foi essa questão do enfraquecimento dos sindicatos é algo que a gente nota até hoje, né? Você vê isso daí eu vejo muito assim, né, por fazer só reclamante, a gente vê que por mais que os sindicatos merecessem críticas no momento ali da reforma trabalhista, começou ali a divisão, acho que né, de esquerda, direita, começou esse momento aí de rachar, né? Exatamente. Porque aí foi... Na verdade, é mais ou menos assim. Quando você não tem um inimigo, você cria um. Isso. Aí colaram no sindicato. E daí, digamos assim, o sindicato virou a praga comunista que estava infestando o país. Exato. Né? Conseguiram fazer com que a sociedade acreditasse nisso. Uhum. Não só conseguiram, como até o momento tem muita gente que acredita nisso. Né? Não são poucos. Né? Tem. E assim, conhecidos nossos, alguns próximos, inclusive, o pessoal festejou muito o fim do imposto da contribuição sindical e vai acabar os sindicatos e que isso daí é um puxadinho, né, do PT, puxadinho da esquerda e não sei o quê. Mas o fato é que... O sindicato existia muito antes do PT. Sim. O PT nasceu, foi um... O que nós eventualmente poderíamos, eu não digo questionar, mas o que eu acho que pode ser debatido, e talvez isso seja um tema para uma outra conversa, e eu diria até que existem pessoas com muito mais autoridade para falar sobre o tema do que eu, a respeito do modelo de estrutura sindical que nós temos. Sim. Né? Porque até hoje nós não aderimos ainda à Convenção 87 da OIT, que basicamente ela nos tira do modelo de unicidade sindical, que é o modelo que nós temos, para deslocar para o modelo de unidade sindical. Então nós deixaríamos de ter esse sindicalismo engessado como nós temos hoje e passaríamos a um modelo onde o trabalhador escolhe o sindicato que vai representar ele. Sim. E por vários fatores, nós perdemos o tempo, o time para fazer isso, e como consequência, a reforma trabalhista, que retirou a contribuição sindical. Então, as coisas elas não acontecem por acaso, mas não justifica. Sim. E o exemplo disso, a gente conversou aqui no início, bastou o sindicato deixar de fazer as homologações da rescisão de contrato de trabalho, que o maior número de demandas dentro da Justiça do Trabalho passou a ser cobrança das verbas da rescisão. Para você ver
a importância, né, disso daí. Porque o pessoal tinha medo do sindicato. Pelo menos na homologação, Sim, respeitava. ele respeitava. Sabia que o sindicato ia conferir Exato. e ia barrar ali a homologação, né? Eu já fiz, assim, algumas ponderações para o momento atual, porque dentro, assim, eu vejo, me parece que determinados sindicatos, eles teriam que agora aproveitar o momento, não sei se seria esse o termo, para conquistar o trabalhador da categoria. Sim, Vale a pena você ser sindicalizado. Por que vale a pena ser sindicalizado? Porque aqui no sindicato nós oferecemos esse benefício para você. Se você for sindicalizado, nós vamos te ajudar a conquistar isso, nós vamos estar do seu lado sim, para isso, aquilo, etc. Tudo que o sindicato efetivamente faz, que tem a função. Então, isso é algo para os sindicalistas pensarem, né? De que sim. tá ok. Se Maomé não vai mais à montanha, então a montanha tem que ir a Maomé, Sim. por assim dizer, né? Vai acabar sendo... Eles vão entrar para a iniciativa privada. Vão ter que conquistar a renda deles, Não né? me parece algo justo, não parece? Sim. Não parece algo justo. Como não vai mais ter a renda passiva, né? Não, De porque todo é cômodo também. mês cair no... Todo mês ter ali uns milhões ali, enfim. Mas uma coisa, eu acho que uma outra coisa, outro item bem polêmico também nessa reforma e que eu quero te perguntar e quero a tua sinceridade, porque quando a gente estudou, a gente que é não tão antigo, mas a gente, né, já estudou na legislação antiga, de que o sindicato, a convenção coletiva, serviria para acrescentar direitos a categorias, né? Seriam os direitos específicos àquela categoria. Então, não poderia retirar direitos, né? A retirar direitos seria uma prerrogativa somente da União, que é, né, quem pode legislar no direito do trabalho. Então, antes só poderiam acrescentar direitos específicos às categorias. Aí veio a reforma e falou sobre do negociado versus legislado. Né? E aí que a gente falou, como eu citei o exemplo da cláusula 11 da Convenção Coletiva dos Bancários, que acaba por retirar o direito que é a 7ª e 8ª hora dos bancários. Que legalmente já estava estabelecido. Exatamente. E tinha inclusive súmula do TST dizendo que gratificação de função não poderia ser compensado com a 7ª e 8ª hora por se tratar de verbas de Que por natureza coincidência a distinta. reforma trabalhista diz Veio... que o Tribunal É, que o Tribunal Superior do Trabalho teria que tomar mais cuidado com as súmulas que edita. isso, exatamente. E aí eu te pergunto, o Brasil, o brasileiro, o empresário brasileiro ou o empregado brasileiro, mas o Brasil no geral, tem maturidade para ter esse negociado sobressaindo, o negociado prevalecendo sobre o legislado? Eu acho que existem exceções. A gente sabe que existem exceções, como eu disse, conheço bons empregadores, Uhum. tem boas empresas para se trabalhar. Né? O empregador é necessário porque sem ele não há trabalho. Sim. Né? Então, parece que conseguiram fazer com que é mais ou menos assim, marido e mulher estavam convivendo em casa e alguém de fora convenceu que os dois estavam errados, colocou um contra o outro. E Sim. continuou desfrutando do que sempre deveria desfrutar, ou seja, nós teríamos que ter como prioridade uma reforma tributária. Uhum. Conseguiu-se convencer a sociedade de que o direito do trabalho era o patinho feio, que fazendo isso nós teríamos maior riqueza, geração de renda, geração de emprego, quando na verdade isso não Não teve aconteceu. nada. Mas objetivamente respondendo a tua pergunta, eu penso que não existe essa maturidade. Né? As pessoas falam assim, mas lá nos Estados Unidos não existe 13º, não existe vale-refeição, não existe isso, não existe aquilo, mas as pessoas ganham bem e é por isso que elas ganham bem, etc. Essa é uma grande mentira, trazendo para a nossa cultura. Né? Sim. Nós temos uma cultura diferente. E eu vou dar um exemplo bem simples.
Até há anos atrás, as empregadas domésticas, elas tinham subdireitos. Sim. Elas nunca tiveram o direito de se organizar na forma de ter uma proteção sindical. Uhum. Né? E boa parte das empregadas domésticas viviam na informalidade. E eu não conheço nenhuma que teve uma boa ascensão na vida por conta de trabalhar na informalidade. Não. Exato. Né? Sendo um pouco mais objetivo. Minha mãe foi empregada doméstica. Uhum. Minha mãe trabalhou muito nessa área. Né? E eu não tive uma vida confortável quando criança por conta disso. Né? Sim. Muito pelo contrário. Tenho certeza que se ela estivesse na formalidade, se os empregadores dela tivessem determinadas regras a serem obedecidas naquela época, né? Porque naquela época a empregada doméstica não tinha direito a FGTS, não tinha direito a seguro-desemprego, não tinha direito a hora extra. Muitas delas dormiam no trabalho, dormiam no emprego. Sim. E isso acontece até hoje. A gente vê algumas matérias surpreendentes. De E nem trabalho por isso, escravo por uma questão cultural, É. a empregada doméstica ganhava mais. E eu estou fazendo essa analogia por quê? Porque não é da cultura, infelizmente, nossa, se desfazer do capital para beneficiar o outro. Nós não temos essa cultura, infelizmente, como sociedade. Né? Há exceções? Há exceções. Há empresários que pensam de uma forma diferente, que parece que têm caminhado, tentado fazer com que a sociedade pense de uma forma diferente. Tem. Alguns deles são taxados hoje de comunistas. Sim. Né? E é muito fácil, né? A pessoa tem uma ideia oposta à sua, comunista, socialista. Né? Pronto. Aquele ali já está infectado, ele já não é mais um exemplo para a sociedade. Né? Exatamente. Mas eu penso que não existe essa maturidade. Eu também acho. Eu fiz essa pergunta já para te provocar sobre isso, mas infelizmente, nossa opinião é a mesma. É a mesma. É a mesma, porque não tem como. E que nem você falou, os bons empregadores, os pequenos e médios bons empregadores, não têm o poder de a influência num sindicato para mexer nas normas coletivas. Eles acabam tendo que obedecer o que está ali. Não tem poder e nem índole. Exato. Para isso. Para tentar sacanear ali o empregado dentro da convenção coletiva e aí discutir, que é um negócio que dá para ir até o STF, discutir o negociado sobre o legislado, o que prevalece, o que não prevalece, e que está começando, 5 anos depois, está começando a sair algumas decisões. Sim. Né? E a maioria delas, elas têm trazido algo que eu acho que deve ser visto com uma certa precaução, por assim dizer. As decisões elas têm saído com o fundamento que deve se respeitar a liberdade econômica. Liberdade econômica de quem? Do entregador do iFood? A liberdade econômica de quem? Da empregada doméstica? Porque esses aí nem representante sindical tem. Exatamente. Porque são subcategorias, né? Como a gente falou antes, Uber, iFood, essas plataformas, né? Eles não são empregados. Eles estão num limbo... Eles não são empregados, eles também não são empreendedores. Não. Eles não têm uma proteção. Nenhuma. Deveriam ter, com certeza. Com certeza. Devem ter, mas não tem. E então, assim, e não existiu até o momento nenhuma iniciativa por parte da classe empresarial que fornece esse trabalho, que fomenta esse mercado, de regulamentar isso de forma a constituir uma proteção mínima para esses trabalhadores. Sim. Então, de fato, eu não sei se maturidade seria o termo certo. Pois é. Para ser
suave, né? Para ser, Sim, eu entendi. para a gente falar de uma Eu forma mais entendi, de uma suave. forma mais Mas é a questão de índole, a questão de tudo, vontade, vontade, uma série de... exatamente. E bom, e a gente falou também já disso daí, não sei, foi antes, foi depois, né? Foi algum tempo depois que o STF, logo já no embalo da reforma trabalhista também, já julgou que terceirização da atividade fim da empresa é lícita, poderia terceirizar, e aí só foi ladeira abaixo, né? Abriu-se as portas, Abriu a porteira, passou onde exatamente. passa Também a em multidão, prol né? da liberdade econômica, né? Sim. Em prol da liberdade econômica. Eu tenho visto agora algumas decisões, inclusive, que a gente tem acompanhado, inclusive com relação à categoria dos financiários e bancários, tem acompanhado algumas ações assim, com um escritório que nós mantemos parceria e que atuamos em prol de financiários e bancários, que o STF está começando a ter uma maturidade em relação a isso, né? No primeiro momento, as decisões elas são tomadas de uma forma, eu diria que talvez um pouco crua, porque a quantidade de casos que chega no STF para serem efetivamente julgados a respeito do tema, ela chega a conta-gotas. Sim. E eu vi recentemente algumas decisões que estão caminhando nesse sentido, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho tem já acompanhado esse entendimento, que tem aplicado um distinguish a respeito, por exemplo, de terceirização. E um deles diz respeito à questão da alteridade de empresas e do empregador, que é quando o empregador ele cria uma empresa dentro do grupo econômico dele para terceirizar. Sim. Efetivamente, isso não é uma terceirização. Não. Efetivamente, isso é uma fraude. Ele criou essa empresa somente com o intuito de não ter que arcar com o ônus trabalhista Da categoria. da categoria e da atividade econômica que ele desenvolve. Sim. Que é mais cara. Exatamente. Veja, toda liberdade econômica ela tem uma consequência, ela tem um ônus. Sim. Então, a liberdade econômica não significa que você está livre para você fazer qualquer coisa. Significa que você está livre para você desenvolver atividade econômica, mas você tem que arcar Desde com o custo que dela. arque com... E o Exatamente. STF já tem alguns acordos a respeito disso, inclusive do ministro Barroso, que ela diz que na hipótese de que as empresas elas pertençam ao mesmo grupo econômico, onde não houve alteridade dos empregadores e houve a terceirização, essa terceirização é nula. É nula. Então, esse é um entendimento Sim. que demonstra a maturidade das decisões que elas vão assumindo com o passar do tempo. O único problema é que, até chegar a essa conclusão, já passou que não foram milhares Exatamente. de que foram julgados de uma forma equivocada. Sim. Né? Então, o entendimento da Corte Superior ele ainda tem que chegar no TST, para daí chegar nos tribunais regionais, para daí chegar no juiz de primeiro grau. Quando não, o juiz de primeiro grau decide de uma forma, o TRT de outra, que a gente já sabe, depende do posicionamento de turma, etc. E são questões que são difíceis, às vezes, de serem flexibilizadas. Veja, a nossa turma já decidiu assim, tudo bem, mas dá para ponderar a respeito dessa realidade. Talvez, naquele momento, essa seria a melhor decisão. Será que ela precisa continuar sendo decidida dessa forma? Exatamente. A sociedade, e a sociedade como um todo, inclusive os empresários, a sociedade hoje em dia se desenvolve muito rapidamente. Né? O que era... Era dinâmica. É dinâmica, né? muito dinâmica, né? Depois dessa questão da internet, de tudo, o mundo está andando muito mais rápido. E eu acho que o direito deveria entrar num ritmo mais rápido. Porque isso que você falou, desses
4 anos, mais ou menos, que tem essa decisão do STF a favor da terceirização, quantas pessoas, quantas milhares de pessoas, milhões de pessoas não foram lesadas? Né? Porque, inclusive, quando teve essa decisão do STF, muitas empresas entraram com ações rescisórias de ações que já estavam transitadas em julgado e que estavam revendo... Foi dito, né, dentro da Corte Superior, Exatamente. que se alguém quisesse entrar com ação rescisória, estava liberado. Exatamente. E aí fez essa revisão das ações, reverteu-se muitas ações que estavam dando vínculo empregatício e todos os direitos da categoria, os benefícios. E aí agora começam a ver que não, opa, aqui no Brasil não dá para soltar tanto, porque daí uma empresa, um grande banco, cria uma empresa terceirizadora, que aí, em vez de pagar todos os direitos dos bancários, vão pagar dos comerciários, que é muito menos. Os Então, prestadores de serviços. Assim, então, opa, vamos rever. Mas aí quantas milhões de pessoas foram... Aí o estrago já está feito, né? Já. E aí não dá para entrar com uma rescisória da rescisória. Não, né? não. Então, assim, é óbvio que isso daí é o direito, historicamente, tem todo esse desenvolvimento, né? As cortes superiores servem justamente para homogeneizar essas decisões, mas acredito que as cortes superiores deveriam, né, entrar nesse ritmo mais acelerado do desenvolvimento da sociedade, né? Porque senão a gente vai ficar vendo esses absurdos e vai ficar vendo todo o povo, todos os trabalhadores sendo lesados, porque as empresas são rápidas, né? Ah, liberou a terceirização? Beleza, já vamos criar um outro CNPJ aqui, registrar todo mundo nesse outro CNPJ, presta serviço para a empresa principal, mas é terceirizado, né? E aí as decisões levam anos. Leva-se tempo para formar precedentes. Exatamente. Quando, na verdade, o estudo do caso concreto, ele teria muito mais efeito, né? Sim. Você verificar efetivamente qual é a realidade, qual o contexto do dia a dia, o que acontece no chão de fábrica. Isso é muito mais importante daquilo que a gente tem dentro da legislação e dentro da jurisprudência e dentro do negociado, por assim dizer, dentro das convenções coletivas. Porque é a realidade do trabalhador, do empregador no dia a dia. É uma realidade que há necessidade dos operadores do direito em geral estarem a par do que tudo está acontecendo. Sim. Porque senão vai haver esse descompasso, e havendo esse descompasso vai haver injustiça. Isso é fato. Exatamente. E até eu ouvi uma vez uma juíza do Rio Grande do Sul, do TRT do Rio Grande do Sul, falando que para ter essas decisões, para chegar nessa maturidade das decisões, os juízes dependem dos advogados, né? Eles não Sim. podem Tem que ser entrarem com provocado. eles têm que ser provocados, exatamente. Exato. Salvo o STF que está mudando. Por isso que eu disse isso assim. Daí, mas a gente... Veja, perdão até, fala-se muito hoje no ativismo do judiciário. Isso. Fala-se muito no ativismo do judiciário. Mas o judiciário ele só age quando ele é provocado. Sim. Se ele não for provocado, ele não age. E em determinados momentos o judiciário toma uma determinada postura que muitas vezes é criticada, é tido como ativista, etc. Mas geralmente quando isso acontece é porque houve uma falha estrutural por um dos outros dois poderes. Isso, né? Exatamente. E infelizmente tem regra o legislativo. Exato. O legislativo não faz o que deveria, que é legislar, regulamentar. O judiciário precisa dar uma decisão, precisa dar uma resposta à sociedade, que nem sempre é a que mais agrada. Exato. E a resposta vem. A culpa do judiciário? Parece que isso pode ser bem questionado. Me parece 95% das vezes não. Não. Mas tem, lógico, a gente sabe tem que ali há decisões que elas são altamente
controvertidas, né? Sim. Não vou entrar no mérito de quais. Sim. Mas, enfim. Isso daí Mas principalmente no nosso querido direito do trabalho, tinha várias súmulas, né, que realmente substituíam a lei, né? Sim. Porque a legislação realmente, a CLT estava bem defasada, porque ainda era de a nossa CLT de 1943, né, e com algumas alterações ali, né, mas e já estava na súmula 400, já estamos na súmula do TST 400, 500 e pouco, já estou até perdido já na última súmula. Não me pergunte, eu não sei. Né? Não tive esse trabalho de ver qual que é a última súmula Qual editada. que é a última súmula? Não o tive, número, não né? me dei esse trabalho. Mas então para você ver que já tem mais, tá tendo quase mais súmulas do que artigos da CLT, para você ver. Uma boa ponderação a ser feita, né? Né? É. Porque e aí foi, né? E olha que súmula demora para virar súmula, né? Demora. Não se cria uma súmula do dia para noite. Não, né? Ao contrário de algumas reformas que a gente vê por aí. Né? Exatamente, né? Mas então acho que para a gente ir terminando aqui a nosso bate-papo aqui, Marcelo, tem que jogar outro paralelepípedo aí também. Manda. Tem que passar outra se bola quadrada, né? Senão, se for muito pesado, só não vou cabecear. Não. O que você acha que a gente pode esperar desse próximo governo com relação à legislação trabalhista? Já que, né? Então, é complicado, né? Porque a gente sabe, na verdade, que determinadas questões, elas dependem muito mais do legislativo. Exato. Do que do executivo. É lógico que quando há consonância para que os dois caminhem para um determinado rumo, como foi naquele momento em que houve a reforma trabalhista, sim, as coisas convergem para o bem ou para o mal, mas elas convergem. Exato. Ou convergem para onde se acha que tem que convergir naquele momento, que acha que vai ser bom, ou consegue se convencer alguém de que vai ser bom. Mas você acha que agora abre-se uma nova janela para... Isso é fato, né? Se espera, há uma grande esperança de que isso aconteça e o governo novo, ele, em tese, é altamente comprometido com essa causa. Sim. O que se espera, na verdade, é que pelo menos a precarização seja reduzida. Que a precarização do trabalho ela seja reduzida. Se esse for o efeito inicial, eu já acho que é algo bom. Sim. Né? Se a precarização do trabalho for reduzida. E lógico que há muita coisa para ser feita. Eu não acredito num revogaço da reforma trabalhista. Também não. Eu acho que não há espaço para isso. Não. Né? A sociedade como um todo e até mesmo os trabalhadores entendem isso. Mas eu acho que há muita coisa que ela pode ser revista. Né? Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, o professor Manuel fez uma palestra a respeito de um código de processo trabalhista, que já foi encaminhado para a Câmara. Né? Não sei se vai ser votado, enfim. Sim. Mas ele regulamenta uma série de questões que hoje elas são controvertidas, inclusive com relação ao acesso à justiça, que é um direito constitucional, especialmente do trabalhador, por se tratar de um direito social fundamental, né, uma garantia fundamental, extinguindo a questão da sucumbência ou das custas, pelo menos, entende? Sim. Em relação ao ajuizamento das ações. Porque, como nós falamos no início, se havia ações que eram aventuras jurídicas, por assim dizer, nós temos um judiciário de primeiro grau altamente qualificado, Sim. que tem total de condição de receber uma petição inicial, Exato. analisar e dizer que isso está totalmente fora do contexto. Né?
apreciar as provas produzidas no processo, Sim. e se efetivamente for uma lide temerária, até mesmo condenar por litigância de má-fé. Esses Há mecanismos mecanismos já processuais estão para isso. Eles estão faz aí, tempo. é só questão de Exato. se usar isso, Exatamente. né? Então, efetivamente, a gente espera de que, fazendo um discurso aqui bastante objetivo, que a classe que veio pagando o pato das crises econômicas até o momento, que é a classe trabalhadora, Uhum. porque assim, não se falava em outra coisa, porque está com crise econômica, o ministro da Economia tem que tirar vale-refeição, tem que tirar 13º. E assim, cara, daqui a pouco, sei lá, a gente restaura a Lei Áurea. Exato. Aliás, extingue a Lei Áurea. Extingue a Lei Áurea. Exato. Vamos chegar a esse ponto, porque não é o caminho. Não. E assim, todo empresário sensato sabe, o trabalhador bem remunerado ou numa boa condição consome. E nós precisamos de consumo. Exatamente. E o que não é bem remunerado não consome. O que tem subemprego, ele vai deixar de gastar naquilo que gastava antes. Uhum. Eu lembro que, bem na época da reforma trabalhista, eu estava quase encerrando o mestrado e nós fomos fazer uma palestra em um debate na Unidom Bosco a respeito da questão da reforma trabalhista. Uhum. E então o pessoal estava se queixando que, por exemplo, para o dono da lanchonete que fornecia lanche, era difícil ele ter que pagar todos os direitos trabalhistas do empregado que trabalhava para ele, e etc., que isso é um ônus que atrapalhava a atividade econômica dele. Ele falou, não é isso que atrapalha. Sabe o que atrapalha? O que atrapalha a atividade econômica dele é a gente ter um desmonte da legislação trabalhista que permite um determinado banco sediado aqui na cidade demitir milhares de pessoas de uma só vez, Uhum. que algumas conseguiram entrar no mercado de trabalho e algumas não conseguiram até o momento, estão em trabalho precarizado, e eu conheço muitos. Uhum. E essa pessoa que estudava aqui na faculdade, que pagava a mensalidade dela e que tinha o dinheiro e consumia na lanchonete, deixar de consumir. Sim. Isso realmente atrapalha a atividade econômica dele. Exato. Não é o direito do trabalho que incomoda, é a precarização dele. Exatamente. E a questão também tributária, né? Como você disse lá no começo, sim. Quer ajudar os empresários, micro, pequeno, médio. O problema é que se você mexe com a questão tributária, você tem que mexer numa estrutura que está acostumada a ser tratada como uma casta. Exato. E aí a coisa fica bem mais difícil, e esse é o Brasil. A gente já viu que quando aperta mesmo, tem espaço, né? Que a questão dos combustíveis. Estava muito alto o combustível, não sei o quê, vamos reduzir imposto. Conseguiram reduzir para um patamar, voltar para um patamar aceitável. Sim, e que aí só que isso só acontece quando há uma consciência social a respeito disso. Exatamente. E, infelizmente, nós estamos num momento que parece que as pessoas estão inebriadas. Sim. Não há essa consciência social. O movimento é bastante delicado. Exato. Tomara que isso se reverta. Se Deus quiser. E te agradeço o tempo que você despendeu aqui para vir até aqui para a gente conversar, essa hora da noite. E eu acho que foi muito bacana aqui a nossa conversa. Já saiu vários outros temas que a gente pode abordar no futuro. Com prazer. Né? Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Valeu.